Então agora a gente vai aprender a resolver os problemas de primeiro grau. Então inicialmente eu vou apresentar a vocês um método. Esse método é muito simples, ele é bem intuitivo. E ele serve não somente para resolver os problemas de primeiro grau, mas a gente pode utilizá-lo em problemas de segundo grau, em regras de 3, em problemas envolvendo porcentagem, em qualquer tipo de problema que a gente possa resolver utilizando a matemática. Okay? Então, é importante a gente saber que em um problema, ou diante de um problema, a gente quer encontrar o que se pede no enunciado do problema. Okay? Então a gente vai ler o problema, identificar o que o problema está querendo, e aí a gente vai seguir os seguintes passos. Então o primeiro passo é o que eu já falei, identificar o que o problema deseja. Então ele vai pedir para a gente encontrar algum valor, né? Algum valor desconhecido, e aí esse valor a gente vai utilizar uma letra e representá-lo. Essa letra é muito comum. É muito comum que seja X, ou Y, ou Z, ok? Então, esse é o primeiro passo. Identifica o que deseja, o que o problema deseja encontrar, né? O que ele pede para a gente encontrar. Esse é o primeiro passo. O segundo passo, a gente vai identificar e interpretar as outras informações do problema. Então, a gente vai ler o problema, identificar os dados que ele deu, e aí, através desses dados, a gente vai poder encontrar o valor de x, ou de y, ou de z. E o terceiro passo, escrever uma equação que solucionará o problema. Então, essa equação, ao ser resolvida, ela vai apresentar a solução do problema. Ok? Por fim, é resolver essa equação. Então, esses são os passos que a gente vai utilizar em qualquer problema. E aí, eu deixei aqui um primeiro problema, que a gente vai resolver utilizando esses passos. Então, ele diz que um pai tem 37 anos e seu filho 7 anos. Daqui a quantos anos a idade do pai será o triplo da idade do filho? Então, esse é o problema, o exemplo 1. Então, apenas relembrando, o primeiro passo, a gente tem que identificar o que se pede. Então, o que é que ele está pedindo? Em quantos anos a idade do pai será o triplo da idade do filho? É isso que ele quer saber. O segundo passo, analisar os outros dados do problema. Quais são os dados? Hoje, o pai tem 37 anos e o seu filho 7 anos. Então, isso é o que o problema apresenta para a gente. E o terceiro passo, a gente vai tentar escrever uma equação que resolverá o problema. E por fim a gente resolve essa equação. Então, o que a gente pode analisar antes de resolver, antes de montar essa equação? Bom, observe que ele quer saber a idade do pai no futuro, de modo que nessa idade o pai ele vai ter o triplo da idade do filho. Observe que hoje ele fala, hoje o pai tem 37 anos e o seu filho tem 7 anos. Então, se eu pensar em uma idade no futuro, ou daqui a X anos, essa nova idade do pai, ela vai ser 37 mais X, ou seja, a idade dele hoje mais a idade dele daqui a X anos. Então, 37 mais X. E a idade do filho hoje é 7, e daqui a X anos vai ser 7 mais X. Então, essa é a primeira observação. Hoje o pai apresenta 37 anos, ele tem 37 anos e o seu filho tem 7 anos. Daqui a X anos, o pai vai ter 37 mais X anos e o filho 7 mais X anos. E nessa idade futura, a gente quer achar um X de modo que a idade do pai seja o triplo da idade do filho. Então, o 37 mais x, a idade do pai, ela tem que ser o triplo de 7 mais x, a idade do filho. E aí a gente monta a equação. Então, essa é a equação que vai apresentar a solução do problema. 37 mais x igual a 3 vezes o 7 mais x. Ok? Então, o quarto e último passo é tentar resolver essa equação.
E aí fica fácil, porque essa equação é do primeiro grau. A gente aprendeu a resolver uma equação do primeiro grau, né? Então, o primeiro passo é multiplicar esse 3 e os termos que estão entre parênteses. Então, a gente multiplica 3 por 7 e 3 por x. E aí aparece essa nova equação. 37 mais x igual a 21 mais 3x. Bom, agora a gente relembra o nosso método para resolver equações do primeiro grau. Eu vou escrever no primeiro membro o que tem x e no segundo membro o que não tem x, né? Então a gente vai ter o 3x menos x, ou melhor, o menos 3x mais x. O x estava no primeiro membro, o 3x estava no segundo. E a gente trouxe para o primeiro membro, ele veio menos 3x, então fica menos 3x mais x. E no segundo membro, o 21 estava no segundo membro, a gente só repetiu. E o 37 estava no primeiro, e a gente passou para o segundo. E ele foi na forma menos 37. Então fica menos 3x mais x igual a 21 menos o 37. Menos 3x mais x é menos 2x. E 21 menos o 37 é menos 16. Bom, observe que os dois termos estão negativos. É interessante deixá-los positivos. Então, para isso, a gente multiplica por menos 1. E aí, menos 2x vezes menos 1 é 2x. E menos o 16 vezes menos 1 é 16. E aí, isolando x, a gente tem que x é igual a 16 sobre 2. E 16 por 2 é 8. Ou seja, daqui a 8 anos, a idade do pai é o triplo, vai ser o triplo da idade do filho, né? Observe que hoje o pai tem 37 anos, então 37 mais 8, 45, e o filho tem 7 anos. E aí 7 mais 8, 15. E aí, de fato, a idade do pai ela vai ser de 45 anos, e 45 é o triplo da idade do filho no futuro, que ela vai ser de 15 anos. Então, 45 é o triplo de 15. Então, a solução aí é x igual a 8 de fato. Bom, um outro exemplo, um outro problema que a gente pode resolver usando esse método é o seguinte. A soma de três números inteiros e consecutivos é 60. Qual é o produto desses três números? Então, esse é o nosso novo problema. Bom, então, utilizando o nosso método, né? Primeiro passo é identificar sempre o que é que o problema está pedindo. Então, o que é que ele está pedindo? O produto de três números inteiros e consecutivos. É isso que ele está pedindo. O segundo passo, analisar os outros dados do problema. E quais são os dados que ele deu? Ele disse que a soma desses três números consecutivos é 60. Então, é isso que a gente sabe. E o terceiro passo é tentar escrever uma equação que resolverá o problema. E aí eu tenho que analisar os dados e interpretar, né? Então, olha só. Ele disse que a soma desses três números inteiros e consecutivos é 60. E ele quer saber o produto desses números. Então, olha, ele fala de números inteiros e consecutivos. Então, a gente pode começar a analisar ou chutar alguns valores. Então, exemplo, 1, 2 e 3. 1, 2 e 3 são exemplos de números consecutivos. Acontece que 1, 2 e 3 não são a solução do problema. E por que não são? Ele disse que a soma desses três números é 60. E 1 mais 2 mais 3 não dá 60. Então, 1, 2 e 3 não são a solução. Mas, eu já, utilizando esse exemplo, esse chute, 1, 2 e 3, eu já consigo entender o que são números inteiros consecutivos. Então, imagine que a gente chamasse o primeiro número de x, né? Bom, ao chamar esse primeiro número da lista de x, o consecutivo a x, ele seria x mais 1. Observe que isso faz sentido. O consecutivo de 1 é 2, ou seja, é o anterior mais 1. O consecutivo de 3 é o 4, né? É o anterior mais 1, é o 3 mais 1, é o 4. O consecutivo de 10 é o 11, é o 10 mais 1. Então, se eu chamar o primeiro número da lista de x,
o seu consecutivo vai ser x mais 1. E o seu novo consecutivo de x mais 1, é o x mais 1, ou seja, x mais 2. Então, ao chamar o primeiro de x, a gente tem esses três consecutivos aí, ó. X, x mais 1 e o x mais 2. E aí, a gente pode montar essa equação. Por quê? Porque ele fala que a soma dos três números inteiros e consecutivos, ela tem que ser 60. Então, a gente tem que x mais 1 mais x mais 2 é igual a 60. Então, essa vai ser a equação que vai resolver o problema. É só a gente resolver agora essa equação e achar o x, né? Então, o quarto e último passo é encontrar a solução da equação. Então, escreve a equação x mais 1 mais x mais 2 igual a 60. Né? Bom, a gente pode somar aí os x. Então, o x mais x aparece no primeiro membro. E 1 mais 2 é 3. E aí, esse x mais x mais 3 igual a 60 é a equação que a gente tem que achar o valor de x. E aí, a soma entre esses x aí é 3x. O 3 que está no primeiro membro, ele vai para o segundo membro, e ele passa negativo. Então, fica 3x igual a 60 menos 3. O 60 menos 3 é 57. E aí fica 3x igual a 57. E isolando o x vai ser igual a 57 dividido por 3. Que isso vai ser igual a 19. Então, esse é o valor de x. Então, se x é igual a 19, a gente já tem os três números, né? O x, ele foi o primeiro número da lista, né? A gente chamou o primeiro número da lista de x. E aí o segundo era o x mais 1 e o terceiro x mais 2. Então, os números que ele estava se referindo, os três inteiros consecutivos, eles são o 19, é o x, o 20, o x mais 1, e o 21, o x mais 2. E aí a gente pode resolver o problema, ele queria o produto desses números, então o produto é a multiplicação entre eles. Essa multiplicação dá 7.980. Então essa é a solução do problema. Então é isso. Eu deixo agora esses problemas. E aí espero que vocês façam em casa, que tentem utilizar o nosso método, que dividam um problema em 4 passos, né? Analisar o que ele está pedindo, analisar os dados apresentados no problema, encontrar uma equação que resolva o problema e, por fim, resolver essa equação. Então, em casa, tentem fazer essas questões e no próximo vídeo a gente corrige esses problemas e depois a gente vai entrar em equação do segundo grau. Ok? Então, um abraço a todos. E até mais.